como é que eu vou lidar com licitações se eu estou no horário privado ali das 8 às 5? Consigo fazer na hora do almoço? Como fazer? Começo na dispensa, vou direto para o pregão? Essa é a dúvida. Como eu começar? Que eu preciso começar. Legal. Agora, esse mês agora, né, nessa segunda quinzena agora, até o meio dessa semana eu já vou fazer o meu... Aquele cadastro do Credenciamento, certificado né? digital. Ah, certificado digital. Digital. Perfeito. Já vou comprar ele, né, que é o A1, que é para Uhum. colocar na nuvem. Só que eu vou comprar ele, eu não quero ficar parado. Eu preciso fazer, como é que eu faço? Eu já tenho um CNPJ. Sim. Então, Aí vamos a lá. pergunta é, o que eu faço? Eu começo em dispensa, só que eu vi essa semana passada que tem uma nova lei sobre a dispensa de licitação, né? Que são as cotações eletrônicas. Isso mesmo. Aí já dá para mim começar? E aí? Vamos lá. Primeiramente aí, parabéns pela coragem aí de falar e contar um pouco da sua história, né? Conhecer um pouco mais vocês aí. Isso é bem legal, pô, querendo ou não, eu gosto bastante. Quem não gosta de ouvir uma história, né? Pô, cara, como que eu comecei, o que que eu faço da vida, a gente se conhecer, normal. Vocês me conhecem, ou pelo menos uma boa parte de vocês me conhecem um pouco, pelo menos. Mas eu não conheço nada de vocês, nada, quase zero, assim, tirando alguns daqueles que a gente acaba tendo um pouco mais de contato na vida, igual o Bruno Andrade, né, que está com bastante tempo com a gente. O restante a gente está se conhecendo, é bom a gente saber disso, porque eu consigo também mapear qual que é a situação de cada um daqui, para a gente depois também estruturar o desafio para atender vocês mesmo. Né? O desafio é para a gente vai fazer junto, igual eu falei, vamos estar junto nessa aí, na luta, na dificuldade e também nas vitórias. Então, é importante que vocês comentem, tá? Falem um pouco da vida de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, ô Newton, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender do Certo. zero, cara. Galera aí que nunca viu licitação na vida, tá? Se tiver alguma coisa que o curso não está te atendendo, você me procura, você me fala que a gente vai correr atrás de fazer uma aula por causa disso daí. Então, a Jaque, ela veio em uma dessas sessões Pega o Bizu, ela falou, estou com dificuldade em planilha de terceirização. Fui lá, arrumei uma pessoa, passei contato com ela, está felizona lá, a pessoa está ensinando ela, e se tudo der certo, ela será a nossa planilheira, vamos dizer assim. Opa! De repente, a gente faz uma parceria com ela para ela fazer todas as nossas planilhas aqui, porque a gente também não faz, a gente contrata uma pessoa que faz. Né? Então, é um conhecimento específico que, para você ter ideia, nem a gente aqui domina muito bem, porque exige Certo. contabilidade, exige um pouco do segmento também. A parte de licitação está 100%. Agora, a parte de contabilidade, daí cada estado tem um pouco de lei, é muito específico. Então, ela está indo atrás disso daí e está indo para cima. Então, assim, a gente pode ser que não tenha as coisas ainda, mas a gente vai correr atrás de ter, tá? Para ajudar vocês. Entendi. Então, vamos lá. Você trabalha durante o dia, né? E você quer, de Isso. alguma forma, empreender. Bom, eu vou te dar a minha opinião. Isso não quer dizer que, pô, é certo, é errado, enfim. Mas o que eu faria hoje é o seguinte: pô, já sei que eu quero ter uma empresa. E eu preciso começar, só que eu não tenho tempo. O que que eu faço? Eu começaria hoje por duas modalidades. Primeiro, você falou que já tem uma PJ, né? Imagino que seja uma MEI Isso. ou não. Uma MEI. Tá, um MEI. Então, primeira coisa, credenciar ele. O MEI aí no CICAF, que é o principal. Você é de São Paulo, Milton, ou não? Sim, São Paulo, capital. São Paulo, capital. Bom, ajuda já. Por quê? Porque eu começaria pela dispensa de licitação, a própria cotação eletrônica mesmo, e também nos convites, que nem a Bárbara falou lá que ela venceu na semana passada. O convite ainda é melhor do que a cotação, porque você não precisa ficar acompanhando a disputa. Então, você acha um convite ali, eletrônico, Certo? cota o produto ou serviço ali, e aí você vai lá e joga o seu preço. Você cadastra o seu preço ali na plataforma e você não precisa acompanhar. Depois você só aparece de novo no horário ali, ou depois do horário, para ver se você ganhou ou não. É bem simples. Então, você coloca o seu preço e só espera, basicamente isso. Tá? O Certo. convite ainda é mais simples do que a cotação. A cotação, você acha a cotação, né? No curso a gente ensina como que você acha lá, e você tem que, na hora da fase de lance, você tem que estar acompanhando e dando seus lances ali, reduzindo e tudo mais, tá?
Então, eu começaria dessas duas formas. Por quê? Principalmente pelo convite, já que você não tem tempo, então vai lá, para a hora que tiver tempo, chegou em casa, dá uma olhadinha nas oportunidades. Primeira coisa, você tem alguma ideia de segmento, não tem ideia do que vai vender, vai apostar em Sim. partir para tudo, Então, qualquer coisa? o que acontece? A estrutura que eu pretendo montar é a seguinte, eu até mandei um e-mail lá hoje para você tinha mandado um e-mail a respeito de segmento, quais segmentos começar, né? Uhum. A ideia é começar com prestação de serviço na questão de construção civil, porque eu Certo. tenho conhecimento e pessoas também podem me apoiar, né? Inclusive engenheiro e pessoas do tipo. Montar uma equipe, ou eu vendo o meu serviço ou eu vendo o produto na construção. Mas a Uhum. ideia da construção é serviço. Aí eu atuo diretamente. Tá. Por Aí que que outra eu questão é o pergunto? seguinte, a outra questão é vender o produto. Eu não sei qual produto ainda, mas eu conheço também tem um camarada meu, um amigo meu, que ele tem uma gráfica, né? Inclusive uma gráfica aqui na Zona Sul bastante conhecida, e vender alguma coisa em relação a isso, camiseta personalizada, ou caderno, pasta, etc. Uhum. Coisa de escritório. E o Tá. terceiro, esse aí é fornecedor, né? No caso, já seria ele como fornecedor, Sim. entendeu? Uhum. E os outros quinais, né? Que eu pudesse trabalhar, conforme eu vi na aula, eu não sei se alguns desses que eu estou querendo atuar, eles vão sair do Simples Nacional, né? Ou é Nacional Simples, claro. Dependendo do KNAI que você coloca, ele sai do simples. Mas como é MEI, eu imagino que os que Hum, aparecem lá para você disponível, eles não vão te tirar do simples, não. A não ser que depois que você é, abra uma ME e tudo mais. Agora, sim, Bárbara, eu vi que você está com a mão levantada, depois eu já te chamo, tá bom? Inclusive, a voz divina aqui está falando que tem um site que você consulta o Simples Nacional e tudo mais, depois eu passo para vocês também. Agora é o beleza. seguinte, dica minha aí, né, você avalia. Primeiro, como escolher um bom segmento? Não é à toa que a gente criou esse quadro aí de o que o governo compra, análise de mercado e tudo mais, que vai ser com o Serra de É, manhã. Porque muita gente tem dúvida de onde atuar, né? Então, o Serra vai estar ali para realmente tirar essa dúvida do que vocês têm que vender. Basicamente, não existe melhor segmento, não existe pior segmento. Existe aquele que é melhor para você, né? E cada um aí tem uma vida, tem tanto dentro da empresa quanto uma vida fora dela. A gente tem conhecidos, a gente às vezes tem familiares que fabricam alguma coisa, que nem o seu camarada aí, ele já fabrica alguma coisa, ele é o fabricante daquilo ali, né? Então, tem que ver se ele tem um bom preço, não tem. O que eu recomendo que você comece de cara é o material, porque o serviço, caso você ganhe alguma coisa, a chance de você ter que estar lá presente na hora da prestação de serviço, ela é é grande. grande, né? E aí você trabalha, né? O material não, o material é material, a garrafa d'água é garrafa d'água. Você entrega lá, acabou, o cara recebe e morreu. Paga lá e já era. O serviço, cara, se der qualquer BO, pô, mas eu não queria contratar É, assim, eu queria de outro jeito, o cara, enfim, você vai ter que estar lá. E como você não tem tempo, né? Eu sugiro que você comece pelos materiais. E aí a questão do material. O que eu vendo, né? O que é um bom segmento? Primeiro, é buscar segmentos que você tem conhecimento. Primeiro de tudo, né? O segmento que eu conheço é muito mais fácil correr atrás de fornecedor, é muito mais fácil eu tirar uma dúvida do órgão caso ele pergunte da especificação técnica. Enfim, quando você tem conhecimento da coisa, é muito melhor. sim. Segundo, tenho conhecimento, tem uma atividade lá no GPM e também no próprio curso tem uma aula onde eu falo exatamente do segmento, tem uma hora de aula lá para ficar falando isso daí, né? Pequenas dicas aí de como você consegue um bom segmento. Eu conheço fabricante disso daqui, eu conheço algum amigo, algum parente que tem uma empresa que faz isso, porque ajuda também, né? O cara vai te ajudar a faturar para você, vai segurar o pagamento, sei lá, né? O cara vai conseguir fazer numa entrega um tempo menor do que faria para uma outra pessoa. A gente tendo conhecido é melhor. Mas beleza, depois a gente pode até abrir o GPM e eu te mostro essa parte do segmento. Mas suponhamos que você tenha realmente fechado a gráfica aí. Gráfica, cara, convite, você vai achar um monte de convite de gráfica. Então, você vai ter que credenciar a empresa tanto no SICAF, para você ter acesso às cotações eletrônicas no Comprasnet,
e vai ter que credenciar sua empresa também na BEC de São Paulo, né? Você vai ter que ir lá no CalFesp, fazer o registro no CalFesp, depois ir lá na unidade, levar documento e tudo mais. Se eu não me engano, alguém falou aí que na pandemia está sendo feito esse cadastro à distância. Online. Online. Ótimo, melhor ainda. Como eu nunca fiz nenhum na pandemia, os meus já estão tudo feitos, todos os que eu fiz eu precisei presencial. Na verdade, alguns eu fui presencial, outros eu mandei por e-mail, porque eu acabei ficando amigo do cara lá do registro lá, ele fala, cara, só me manda aí por e-mail aí, tá tudo bem. Né? Então, já de confiança dele, a gente sempre está lá, a gente acaba mandando tudo por e-mail. Para você fazendo o cadastro na BEC, você vai ter acesso aos convites lá. Convites, você vai achar vários, cara, de gráfico, vários. 100 convites para formatura do órgão público lá, não sei o quê. Você vai achar vários negocinhos pequenininhos. E para você, é o ideal para você começar, para você ter o primeiro contato, para você não ter nada muito grande, porque nada muito grande, às vezes não atrai muita gente. Quando você pega uma coisa, uma dispensa de licitação, de que vai dar um total de R$ 8.000, R$ 8.000 é um valor bom para quem está na dispensa. Vai atrair uma galera. Quando você pega uma coisinha de R$ 100, R$ 200, R$ 300, não atrai tanta gente. Você vai lá, joga o preço lá, e à noite você volta para ver quem ganhou, entendeu? Então, eu começaria dessa forma. Eu não abriria mão, eu tentaria ao máximo não abrir mão da fonte que você tem de receita hoje, que é a sua empresa, né? Ainda mais essa empresa não, a empresa que você trabalha, ainda mais nesse tempo de pandemia, não dá para a gente arriscar assim, né? Começar agora do zero, sem garantia nenhuma. Então, eu continuaria nela, e se você tivesse, sei lá, uma esposa, um parente, alguma coisa assim, que estivesse parado, tentaria passar para ele, né? Tem um filho, por exemplo, o Carlos, bati um papo com ele no último seminário, o Carlos botou o filho dele para trabalhar. Eu falei, vem aqui, vamos trabalhar junto. Botou o moleque lá, os dois estão arrebentando. Legal. Então, pega um parente próximo, passa o acesso do curso, manda o cara ver as aulas, ou a mulher também, enfim, aprende aí e você vai tirando as dúvidas aí por Zap, a distância mesmo, né? Tá na dúvida, aparece aqui na segunda-feira que a gente ajuda. E também tem as lives durante a semana. Então, eu começaria, basicamente, na BEC de São Paulo, já que você é daqui, no Comprasnet, ali pelo Cicaf, e por material. Não começaria com serviço agora, porque a chance de serviço é do cara te chamar lá para fazer uma fiscalização, para você tirar alguma dúvida é maior e você não vai ter como ir. Beleza? Mas beleza, vou seguir esse conselho, sim. Vamos por partes. Primeiro, credencia a empresa lá, que é gratuito, você só vai pagar o certificado digital. Credenciar a empresa, vamos para o próximo. O que é o que tem que fazer agora? Vou achar o que eu vou vender. Começar a fazer as parcerias de fornecimento, né? Se for vender produto, tem uma aula que eu falo no curso. Quais as marcas mais vendidas? Procura primeiro as marcas que são mais vendidas, as que mais saem em licitação. Teoricamente, são as mais baratas e as que atendem os editais. Depois, você procura fornecedor que vendem essas marcas, né? Muita gente sai atirando para tudo quanto é lado, faz cotação com um monte de produto, só que chega na hora o produto não atende. Então, vamos fazer o processo ao contrário. Primeiro a gente acha qual produto está sendo vendido, depois a gente acha o fornecedor que vende aquele produto, tá? Se for trabalhar com produto de marca, é isso, faz isso. Vê a aula lá, marcas mais vendidas, depois procura fornecedor. E aí, por último, vamos entrar em campo agora. Vamos pegar umas cotações, uns convites que estão aqui e vamos participar para ver qual é a ideia. No meio desse caminho vai surgir dúvida, vai sentir alguma dificuldade, aí você vai perguntando para a gente. Tem a comunidade de alunos também, tem as lives, a gente vai te dando um auxílio, tá? Não adianta falar um monte de coisa aqui, senão você vai se perder também. Então, são 3 etapas aí que já vai dar bastante trabalhinho para início. Beleza, pode deixar que eu vou correr atrás disso aí e a gente vai se falando. Qualquer coisa eu dou um grito aí. Isso aí, chama a gente aqui que a gente está aqui para isso mesmo. Beleza, man. Obrigado. Valeu. Bárbara, quer falar alguma coisa ainda, Bárbara? Alô? Oi. Estava falando? Boa noite. Tudo bem? Tá me escutando? Então, complementando o que você falou para o Hilton, estou bem. Hoje eu participei daquele pregão que fracassou e o valor era baixo também. Só que estou observando no site do BEC que tem alguns convites que o valor está muito acima do pregão. Por exemplo, eu vendo avental cirúrgico. Tem cotação, tem pregão que eu participo que são 5.000 unidades. Eu já estou participando de outro convite que tem 10.000 unidades.
Então, eu acho que por causa dessa pressa toda, os convites na BEC estão ficando atraentes agora. Porque eu estou participando de um de R$65.000. Na semana passada, eu ganhei um de R$100. Então, eu estou vendo que tem bastante coisa melhorando. E para não desanimar, porque às vezes você ganha depois de um tempo e você nem ficou em primeiro, você ficou em terceiro, em quarto, em quinto, e depois as pessoas vão te chamando. E é isso, ia complementar isso. É uma E grande eu não sei se diferença aí, né? não sei se é impressão minha ou o que aconteceu, ou eu não estava procurando os convites certos, porque eu vinha o convite de acima de R$50.000. Não, tem sim. O limite do convite. Você lembra de cabeça o limite do convite? Era 330 mil? 170. Agora foi para 176, se não me engano. 176 mil reais, eu acho que é o limite do convite, tá? Se eu não me engano. Se eu não me engano. Lá na aula, lá tá tudo atualizado lá, mas de cabeça, sim, é muito número. Mas é algo acima de 100 mil, com certeza. Eu acho que então, porque a dispensa é a porcentagem do convite. A dispensa é uma porcentagem do convite, é isso mesmo. Por isso que é 176. Deve ser 176, é isso mesmo. Deve ser algo nesse sentido. Então, convites até esse valor pode ser feitos, né? É que a gente geralmente vê convites maiores serem presenciais ainda, mas eventualmente aparece um convite ou outro eletrônico e tudo mais, né? Então, assim, é aquilo, né? Aquilo de você estar todo dia olhando, de você estar todo dia buscando, de você ter... Se você estar no meio, a oportunidade, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. O que você precisa fazer é acompanhar ela. Se você não estiver acompanhando, não tem como mesmo, né? E estar preparado para quando ela aparecer. Mas mais cedo ou mais tarde, galera, você vai participar de um pregão onde você cadastrou proposta sozinho, igual o Juan compartilhou esses dias lá na comunidade, você ganha sem fazer nenhum esforço, no valor de referência, de boa. Eventualmente, você vai numa licitação presencial que não tem ninguém, ou eventualmente você vai ficar em último colocado, o pregão vai sobrar na tua mão porque todo mundo foi desclassificado, não respondeu o chat, etc e tal. É a grande sacada de você estar todo dia participando. A gente está todo dia participando aqui. A grande maioria, assim, tirando um cliente meu, que ele é muito bom realmente em preço, em documentação, em tudo, mas, assim, ele é fora da curva, né? É um cara realmente bem preparado. O restante, o cara tem preço em alguma coisa, não tem preço em outra, a gente acaba ganhando uma coisa ou outra, às vezes não ganha nada. E a gente só, do fato de estar acompanhando, de ter aquele sisteminha do chat que avisa a gente se a gente for convocado, a gente vai pegando várias coisas aí que vai sobrando na nossa mão, porque ninguém vai habilitado, o cara não manda documento correto, não manda proposta, perdeu a licitação, o cara já desliga e vai embora, vai para outra, não acompanha. Então, você estar no meio, não vou dizer que todas as licitações, mas uma boa parte que a gente ganha aqui é de convocação, pô. A gente não ganhou na fase de lance, entendeu? Ou a gente foi atrás, né? E aí eu expliquei isso na semana passada. Oi, pode falar. Outra coisa que eu observei hoje, que eu estava fazendo a pesquisa, né, no site, então eu fico monitorando, vendo os pregões que eu posso participar. E eu não sei o que aconteceu também da semana passada para essa, que eu faço isso normalmente de sexta-feira e deixo a agenda pronta para a semana, né? Cadastro tudo até sexta para a próxima semana. E essa semana eu vi uns três pregões no Banco do Brasil que a proposta não podia ser identificada. Ou seja, toda aquela parte de fase de habilitação chata de você mandar os documentos não podia nessa etapa, era só seria feito tudo depois. E aí eu não entendo, porque assim, antes eles falaram que ia ter que colocar as propostas com os documentos para agilizar o pregão. E agora eles estão pedindo sigilo e não estão pedindo para anexar nada. Que eu achei maravilha, né? Porque tem um pregão cadastrado até o dia 28 de dezembro. A experiência que a gente teve em relação a isso é o seguinte. Apesar de existir um novo decreto do pregão, galera, do pregão eletrônico e tudo mais, aquele que obriga você a anexar a documentação de habilitação junto da proposta, a BEC de São Paulo, por exemplo, não segue. Tá? Por quê? Porque a BEC, o Estado de São Paulo, tem legislação própria. Quando o Estado, o município, ele tem a sua própria legislação sobre licitação, ele não é obrigado a seguir a do federal, na grande maioria das vezes. Então, assim, a BEC, por exemplo, está totalmente da mesma forma de sempre, né? Você vai lá, cadastra a proposta, depois você envia a documentação e tudo mais. Eles não mudaram nada.
O Banco do Brasil está mudando agora, mas mesma coisa, estados, municípios que têm legislação própria continuam seguindo como sempre foi. E aí, uma dica que a gente passa é sempre você estar nos detalhes mesmo. O edital ele vai falar para você qual a legislação que ele está utilizando como base. Pasmem ou não, ainda há pregões acontecendo de acordo com o decreto antigo, o de antes do pregão eletrônico. Nesse decreto antigo, se eu não me engano, é o 5450, acho que é isso mesmo, o antigo decreto do pregão eletrônico, 5450, você segue as leis daquele decreto lá, daquela legislação lá, você segue as regras deles, entendeu? Se tiver que anexar documento só depois, você anexa só depois. E aí, no momento que você pega e anexa a documentação antes e não se atenta que é com base no decreto antigo, você identifica a sua proposta e você é desclassificado. Então, a primeira coisa que você tem que olhar o preâmbulo é qual que é a legislação que está seguindo. Se for o decreto 10.024, o decreto do pregão, aí você pode anexar, no momento de anexar a proposta, você vai lá e coloca a sua documentação junto. Aí você pode identificar a empresa sem problemas, porque a documentação de habilitação e a própria proposta que você anexa no sistema, o pregoeiro ele só vai ter acesso a ela depois da fase de lances. Nesse momento, ele já pode ser identificado a empresa numa boa. Então, tudo gira em torno de você saber qual que é a legislação que o pregão está seguindo, tá bom? E só complementando aqui também, aquilo que eu estava falando de você estar acompanhando todos os dias, né? Então, há muita coisa que a gente pega, acaba realmente caindo no colo aqui do nada. Caiu no colo, beleza, manda a proposta e segue o jogo. E aí, só relembrando o que eu falei na semana passada, contra quem vale a pena entrar com recurso? Será que vale a pena entrar contra todas as empresas? Não, nem sempre, tá? Pelo menos aqui é o que a gente não faz. A gente entra com recurso contra as empresas quando a gente fica em terceiro, quarto lugar no máximo, se valer a pena muito o item, aí beleza. Porque você tem que ter em mente, se você está em quarto lugar, você vai entrar com recurso contra o primeiro, esse item não vai cair na sua mão, ele vai cair para o segundo colocado, depois para o terceiro, então você vai ter que ir inabilitando um a um. Então, dependendo, por isso que a gente fala, cara, só vale a pena entrar com recurso quando a gente está em terceiro colocado, porque a gente tem que eliminar dois, é o primeiro e o segundo. A não ser que seja, né, tem uns caras aí que são bravos mesmo, o cara vai analisando documentação de todas as empresas para ver se já vale a pena, aí beleza. Pô, tô vendo aqui que todos eles não estão com o CTF do IBAN Mendi, então vamos inabilitar todos eles. Mas, na grande maioria das vezes, pô, ficou mal classificado, bota no sistema de chat aí e espera. Se me chamar, beleza. Se não, segue para a próxima, tá? Aquilo que eu falei de vocês estarem acompanhando, não sei se vocês já estão fazendo isso, mas quem ainda não está fazendo, já está atrasado. Bota no Google lá, aviso de licitação diário, pega as empresas que mandam as licitações para vocês e começam a monitorar isso. Aqueles que quiserem deixar aí já para janeiro, beleza, pode ser também, né? Quase virando o ano aí. Janeiro, galera, é meio parado de licitação, então vocês vão estranhar que não vai aparecer muita coisa. Então aproveitem esse período, final de dezembro aí, para credenciar a empresa, arrumar documentação, participar de uma dispensa ou outra para conseguir atestado, porque licitação mesmo agora é só depois do carnaval, né? Só lá para fevereiro lá e olhe lá. Então, aproveita esse período para estruturar, aprender, ver as aulas do curso e quando voltar aí o ano, tá arrebentando, tá bom? Vamos fazendo isso aí que eu falei com o Nilton. Vai para a dispensa, vai para o convite, seja no portal do governo federal, seja no portal do seu estado. Beleza? Para conseguir principalmente as documentações, ter a primeira experiência e tudo mais. Depois do dia 20, 25, eu não recomendo mais que vocês participem, tá? Porque a chance de você não conseguir entregar o material, porque já está todo mundo parado. Então, assim, no máximo até dia 20 mesmo, eu recomendo para vocês. Porque depois a galera começa a entrar em como que é o nome daquilo? Recesso, né? Sei lá, o nome que cada um dá. Férias coletivas, enfim. E aí a galera não está entregando, a chance de atrasar o material, o serviço é grande, você vai acabar sendo penalizado pelo órgão público. Então, essa semana mesmo, depois para aí, pendura a chuteira e volta, pendura o malhete e volta aí no ano que vem, tá? Mais ou menos em fevereiro. Beleza. Bárbara, eu ia te perguntar o seguinte, você falou que participou de um pregão hoje e ele foi fracassado, né?
ele foi fracassado ou ele foi deserto? Deserto ele não foi porque você falou que teve gente, né? Pelo menos você participou, então ele não foi deserto. Mas ele foi fracassado, ele tinha quantos concorrentes, assim, só para saber? Eu participei de uns 5 itens, né? Que é material médico e hospitalar. E aí, eu tinha chance de ganhar, porque os outros, o meu, da BEC, todos é 1/3 do valor que eu tenho, né? Enfim, nesse daí eu cheguei e tinha 2 concorrentes. Tinha 3 propostas cadastradas. E aí eu fiquei brigando com uma segundo lugar, ganhei lá na fase de pregão, de lance. Beleza, daí a gente foi para a parte de negociação lá no back, no chat. E aí eu reduzi muito. Eu estava ganhando com um valor bem acima da minha tabela. Só que eu sabia que eu ia ter que reduzir até o valor da minha tabela. Quando chegou lá no meu valor de tabela, já estava acima do referencial dela. Eu ganhei, ela pediu 61% de desconto. Eu falei, não tem condições. Fiz o valor lá, passei o percentual e passei o valor que eu tinha. E ela não aceitou de jeito nenhum e deu deserto. Tinha 3 propostas e eu e a outra que ganhou, ficou em segundo lugar, nenhuma das duas aceitou fazer o valor que ela precisava. E aí ficou fracassado. Na E BEC, essa às vezes, daí acontece isso mesmo, tá? É comum... Assim, na BEC... Pode falar. A BEC devia vir com uma sugestão de preço, porque, assim, eu acompanho... Essa semana aqui, eu já vi mais de 20 pregões que eu posso participar nela. Só que eu participo dos que são muito grandes para ficar em segundo, terceiro ou quarto, porque não adianta ficar brigando. Que o valor final fica muito baixo e não é competitivo para a minha empresa, para a empresa que eu represento. Então, tem algumas coisas que não participo porque é muita mão de obra para você ficar mandando todos os registros da Anvisa, separar todo o material, tudo. E não tem preço. A BEC, ela devia vir com uma proposta. A gente quer comprar por tanto e depois fica fracassada. Daí o que acontece? Ela fracassa no pregão e depois vai comprar no convite, porque de algum jeito ela vai ter que comprar esse material. A BEC, ela acontece muito isso. Não é muito, assim, mas frequentemente a gente passa pela mesma situação. Você termina a fase de lances lá, tem um vencedor, e aí o pregoeiro ele vem, né, e quer negociar ainda mais e jogar o preço lá embaixo. Às vezes eles estão blefando, né? Às vezes eles não precisariam, o preço já está no valor de referência. E às vezes é verdade, realmente precisaria chegar no valor lá embaixo. Então, a BEC de São Paulo, o Estado de São Paulo, eles têm uma prática de negociar, né, de tentar sempre reduzir ao máximo o preço do fornecedor. O que às vezes não é bom, porque às vezes eles ficam falando tanto para o cara descer o preço, o cara desce o preço e depois não consegue entregar. Mas, enfim, a BEC a gente vê muito isso. Comprasnet, o pregoeiro às vezes ele manda uma vez, se você falar que não, não, e beleza, né? A BEC, o cara fica lá, solicito, e abaixa o valor, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. A minha dica eu acho que aconteceu um caso semana passada no grupo lá, eu dei um pitaco, que, né, algum aluno, ele foi lá e o pregoeiro pediu um desconto, o valor já estava no de referência, e aí acabou reduzindo ainda mais. Então a dica estando no valor de referência, não abaixe um centavo, não tem como, tá? Por mais que o seu valor o seu mínimo esteja bem abaixo daquilo que terminou, sua margem de lucro está lá em cima, não abaixe nada, tá? Você já está dentro do valor de referência. Claro que nem sempre tem o valor de referência para ver, mas quando tem, você não é obrigado a abaixar aquém daquilo que você já ofertou na fase de lances, tá bom? A não ser que esteja acima do de referência, ok? Então, aqui, a gente vai realmente nessa regra. Meu amigo, tá no valor de referência, não tem como. A gente fala 3 vezes, 4 vezes não para o pregoeiro e não abaixa. Mas o pregoeiro vai ficar... Oi? No BEC, eu observo muito, eu já participei de vários lá, né? Todos, e assim, esse daqui tinha uns 13 itens. Só conseguiu comprar 2 itens. E eles ameaçam tanto, porque eu já vi assim, em grande quantidade, coisas de milhões, eles falam assim, você não vai tirar, você vai deixar o item fracassar por causa de 2 centavos. Só que 2 centavos em milhões, né, em 4 milhões dá 80 mil reais. Exato. Então, eles ameaçam, eles são muito agressivos, o pessoal da BEC. Agora, no Banco do Brasil que eu observo,
Os 3 primeiros, chegou lá, ficou final, ou deu um lance final, se for menor, você já ganhou, não tem muita discussão. Não, Manda não sua tem. proposta para analisar e vai homologar, acabou.